Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, nossos amigos e nossos irmãos da União Espírita Caminho e Luz, e hoje também nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros do Centro Espírita Vicente de Paulo Cevipa, lá de Colatina. Hoje, agraciados por essas novas tecnologias, nós estamos começando um trabalho, inclusive em parceria, vamos fazer a nossa palestra hoje em parceria. E nós vamos ter o presente, o prazer de termos hoje o Grupo Dom, o Doar Otimismo em Música, lá de Colatina. E nós vamos depois conversar um pouquinho e vamos ter essa linda palestra hoje em parceria, então, da Cevipa com a UECEL ou da UECEL com a Cevipa. E para que a gente possa começar a se harmonizar, nós já vamos fazer diferente. Ao invés de nós fazermos a nossa leitura preparatória, nós vamos pedir ao Grupo Dom que faça a primeira música, que nos harmonize com uma música para depois nós fazermos a nossa prece. E nós aí vamos apresentar o trabalho que vai ser realizado na noite de hoje. Meus amigos do Grupo Dom, nos harmonizem, por favor. Na estrada bendita do Senhor, caminhamos a passos vagarosos, buscando equilíbrio, renovação, alcançando os degraus do amor. Da benevolência, do perdão, alcançar a luz maior, este o sentido do ser, com a família universal, e estar em união. Tudo é movido por Jesus, nosso mestre irmão, que nos ama e nos chama, se entregue, Ele te conduz, transformando a dor, a ilusão, o rancor em atos sublimes de amor. De benevolência, de perdão, alcançar a luz maior, este o destino do ser, com a família universal, e estar em união.
que nos ama e nos chama, se entregue, Ele te conduz. Senhor, entrego a ti meu coração. Quero ser parte do teu rebanho. Me cura, me salva, me eleva. Que teu reino se encontre em mim. Senhor, entrego a ti meu coração. Quero ser parte do teu rebanho. Me cura, me salva, me eleva. Que teu reino se encontre em mim. Que o teu reino se encontre em mim. Que o reino dele se encontre em nós. Vamos então agora fazer a nossa prece. Deus, Pai amado, Jesus, irmão, amigo de todas as horas. Nesse momento, somente agradecer pela oportunidade de podermos estar reunidos com tantos corações, amigos, com tantos irmãos em busca do mesmo ideal, da sua melhora íntima, da melhora do nosso mundo, da melhora do nosso planeta. E agradecidos, Mestre Jesus, nós vamos lhe pedir para que nessa noite, ainda mais auxiliados do que já somos, que possamos ser abençoados para podermos ouvir, compreender as lições, encontrarmos nela os caminhos para o nosso melhoramento espiritual. E principalmente, Mestre Jesus, que ilumine o Grupo Dom, a Maria, que vai fazer a palestra juntamente com o grupo, que eles possam, Mestre Jesus, ser auxiliados de forma incondicional para podermos ter esse estudo que com tanto carinho eles fizeram para nós, atendendo ao nosso convite. Te agradecemos assim, Mestre Jesus, e lhe pedimos por uma boa noite, por uma noite abençoada para todos nós que aqui estamos ouvindo e participando deste evento. Obrigado, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos da CEVIPA, do Centro Espírita Vicente de Paula, ali de Colatina, aí de Colatina. Muito bom estar com vocês. Boa noite aos amigos da União Espírita Caminho e Luz, o ECEL, aqui de Vila Velha. Nessa noite diferente, nós, há algum tempo atrás, desde o final do ano passado, acho que até antes, nós vínhamos conversando, principalmente com a Lídia, para que a gente pudesse, inclusive, trazer presencialmente o Grupo Dom para fazer um evento, principalmente uma palestra na nossa casa. E não conseguimos. Agora, com essa tecnologia, vamos fazer uma parceria juntamente com o CEVIPA. A gente vai fazer um belo estudo, com certeza uma bela reflexão hoje à noite. E a gente, então, gostaria primeiramente de agradecer ao Grupo Dom de ter aceitado o nosso convite, agradecer ao Rogério, que está ali operando a mesa, que é o presidente atual do CEVIPA, e a gente agradece a ele pelo esforço, pela dedicação, por toda a estrutura, ao Hernandes, que está por trás do sistema aqui, nos ajudando, e que foi o grande responsável para unir Vila Velha com Colatina. Se não fosse já tínhamos laços, mas não tão estreitos como o Hernandes, que Papai do Céu levou ele lá, deixou ele um tempinho lá juntamente com a sua esposa, ele uniu as duas cidades, fez Colatina e Vila Velha uma cidade única. Então, obrigado também, Hernandes. E hoje a nossa palestra vai ser Jogos de Ilusões. A Maria Negrelia que vai fazer o estudo juntamente com o Grupo Dom.
E o interessante para nós é que o Grupo Dom é um grupo de música aqui do Estado do Espírito Santo, e a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo tem um projeto chamado Projeto Matrizes. E o Grupo Dom está, para quem não sabe, no segundo CD. É o lançamento do segundo CD. O primeiro foi Chega de Estagnação, lançado há um tempo atrás. E agora nós temos o Andarilhos das Estrelas, que hoje a maioria das músicas vão ser desse. A primeira música de harmonização foi desse outro CD, do primeiro CD. E agora nós vamos ter bastante músicas desses. Então, já fica o convite para vocês. Entra nas plataformas de música como Spotify, Deezer, YouTube, o Apple Music, e você vai lá encontrar todos os CDs deles, esses 2 CDs, e vocês vão se deliciar com essas músicas. Então, meus irmãos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Não vou tomar mais tempo, já tomei muito. Agora com vocês, com o Grupo Dom, com a Maria, lá de Colatina, ou aí de Colatina, porque estamos com as 2 casas transmitindo simultaneamente. A gente vai ouvir vocês, e que Papai do Céu, que Deus abençoe vocês com muito carinho, como sempre faz. Obrigado, é com vocês. Obrigada, Ceruti. A gente que agradece o convite de vocês. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente pede um pouquinho de paciência. Vai acontecer umas trocas de instrumentos aqui, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. A Gênese. Lá no capítulo União do Espírito, do princípio espiritual à matéria. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, como ele veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, ao invés de unir o espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de responder todas as impulsões de suas vontades e de se prestarem aos seus movimentos. No livro Nosso Lar, André Luiz relata que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a nossa própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou até mesmo nos precipitamos no abismo infernal. Ele vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem antes conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. A vida, ela não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador, jogos de ilusão. Por quanto tempo me aprisionar? Se essa veste um dia eu vou deixar, face a face a consciência. Quanto engano o apego traz, me perco em busca do ouro voraz, traças corrói a consciência. E ao cerrar os olhos nesse mundo, encontro uma vida imortal. Passei pelos jogos de ilusão que eu criei, triste a consciência, uma existência, um ato, é experiência, um corpo, uma veste que se desfaz, o espírito é imortal, uma existência, um ato, é experiência, um corpo, uma veste que se desfaz, o espírito é imortal.
que vai guiar no além a consciência. Quantas existências me esperam nessa vida imortal, passar pelos sopros renovadores da alma, em paz com minha consciência. Uma existência, um ato, é experiência. Um corpo, uma veste que se desfaz. O espírito é imortal. Uma existência, um ato, é experiência. Um corpo, uma veste que se desfaz. O espírito é imortal. Boa noite a todos. Para quem não nos conhece, nós somos o Grupo Dom, que significa Doar Otimismo em Música, e a gente agradece tanto quem está assistindo aí pelo Facebook do Cevipa e também pelo canal da USL. Muito obrigada por vocês estarem nos assistindo hoje. E na noite de hoje, nós trouxemos o tema Jogos de Ilusão, onde nós vamos falar da imortalidade da alma. Como está a nossa consciência diante da imortalidade? Mas antes de nós falarmos desse assunto da imortalidade, é importante a gente relembrar alguns conceitos. O que é espírito, perispírito, como que um espírito encarna no corpo humano, como que ele desencarna. E aí, lá na Gênese, no capítulo Encarnação dos Espíritos e também na união do princípio espiritual à matéria, o Kardec fala que, pela sua essência espiritual, o espírito ele é um ser abstrato, é um ser indefinido e que ele não possui uma ação direta sobre a matéria. Para que isso aconteça, ele precisa de um intermediário que se chama um envoltório fluídico, na verdade, que a gente denomina perispírito. Esse perispírito, dessa forma, ele é semimaterial, ou seja, ele pertence à matéria pela sua origem e a espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal. E aí esse envoltório fluídico, né, o perispírito, ele faz de um ser abstrato, no caso o espírito, um ser concreto, apto a atuar sobre a matéria tangível. Quando o espírito ele tende a encarnar num corpo humano, o que acontece? Um laço fluídico o liga ao germe, ao embrião, que o atrai por uma força desde o momento da concepção. À medida que esse germe, que esse embrião, ele vai se desenvolvendo, esse laço fluídico automaticamente vai se encurtando. Sobre uma influência material e vital do germe, do perispírito, ele vai se unindo, molécula a molécula, ao corpo em formação. Como a gente viu no início, ele possui uma certa propriedade material. E aí, quando esse germe ele chega no seu estado de pleno desenvolvimento, então a união ela se faz completa, nascendo então o ser para a vida externa. Por um efeito contrário do que acontece, a união do perispírito e da matéria carnal ela vai acabar, ela vai cessar, desde que o princípio vital do embrião deixa de atuar em consequência de uma desorganização do corpo. Então, o perispírito, da mesma forma que ele se uniu, ele vai se desprendendo molécula a molécula, restituindo dessa forma a liberdade ao espírito. Então, a gente percebe que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte
que determina a partida do espírito. E nesses 2 capítulos, o Kardec também fala que o espiritismo, pelas observações que ele faculta, ele dá a compreender esses fenômenos que acompanham essa separação, na qual, às vezes, ela pode ser rápida, ela pode ser suave, nem um pouco dolorosa, pode ser insensível, e outras horas, em outros casos, já pode ser mais lenta, já pode ser laboriosa e horrivelmente penosa. Isso vai depender do estado moral do espírito. E aí, para falar, então, da imortalidade da alma, nós escolhemos uma forma mais dinâmica para trazer para vocês, onde nós vamos contar algumas histórias que estão contidas no livro Juventude Interrompida. E assim como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. A primeira personagem que nós vamos encontrar nesse livro, da história dessa noite, é a Joana. Desculpa, é a Joana. A Joana, ela desencarnou após um aborto. E aí, no momento do seu desencarne, ela acordou num lugar com um cheiro forte e estranho, sendo rodeada de pessoas que vestiam farrapos. Eles gritavam ali com ela, e também uma voz ecoava na sua cabeça, pedindo socorro. Isso era sem parar, tanto esse tormento ali externo quanto esse tormento interno. E aí, após alguns dias, após algum tempo, ela faz uma oração e ela é adormecida pelos amigos espirituais. Depois, quando ela acorda, eles, conversando com ela, eles relembram a ela o seu planejamento reencarnatório. E aí a Joana e o Felipe, que numa outra vida eles possuíam, outros nomes, eles já haviam praticado o aborto, tendo a Joana prometido ao Pedro, o filho no qual ela novamente abortara, que teria uma atitude diferente numa nova vida. Quando a Joana ficou sabendo disso, ela entrou em choque. Ela não estava se perdoando, ela ficou desesperada, mas com o tempo ela foi se acalmando. Mas ainda assim, ela carregou durante anos uma culpa. E esse sentimento era tão forte nela que ela ainda escutava os gritos de socorro de Pedro no momento em que ele estava sendo abortado. O perispírito de Joana, sem dúvidas, foi lesado, até porque o que descortinou a sua desencarnação foi o aborto, no momento que ela estava cometendo o aborto. Ela relata também que ela estava sentindo fortes dores na região do baixo ventre, oriundas do aborto, dores as quais ela poderia sentir até mesmo em outras existências, e também ela poderia ter uma certa dificuldade de engravidar, também numa nova existência. Ainda assim, diante de todos esses fatores que ela relata nesse livro, ela também fala que a maior dor que ela sentiu foi a dor na sua própria consciência. Isso também vai passar, você pode recomeçar. Espíritos estão a te rodear, em qual faixa você vai vibrar? Está na hora de elevar, a consciência vai cobrar. Olhe pra dentro e se descubra, podemos te ajudar a caminhar. Isso também vai passar, você pode recomeçar. Espíritos estão a te rodear, em qual faixa você vai vibrar? Está na hora de elevar, a consciência vai cobrar. Olhe pra dentro e se descubra, podemos te ajudar a caminhar. Vem vibrar
Já não é tempo de julgar, se cobrar, se desviar. As dores chegam pra aprimoração e são aliviadas pela oração. Vem vibrar na sintonia dessa luz. Na sintonia dessa Tá na hora de aliviar a dor. São chegados os tempos de renovação. Vem aliviar esse coração. Vem vibrar na sintonia dessa luz. Na sintonia dessa Tá na hora de aliviar a dor. São chegados os tempos de renovação. Vem aliviar esse coração. Isso também vai passar. Você pode recomeçar. Em qual faixa você vai vibrar? A consciência vai cobrar. São chegados os tempos de renovação. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Giancarlo, ele começou a se incluir num grupo de amigos que praticavam sexo em grupo, ainda quando ele fazia faculdade. E era um sexo, assim, uma forma assustadoramente selvagem, era regado a muita dor, a muito sofrimento, bebidas, drogas e etc. e tal. E aí, ele decide largar a faculdade para dar vazão à sua vida de cruel perversidade. Ele viveu assim durante 3 a 4 anos. Tempos depois, ele recebe uma notícia que descortinou a sua desencarnação. Giancarlo estava acometido pela AIDS. O que acontece? Quando a gente viu lá no início, o perispírito e o nosso corpo físico, eles estão intimamente ligados, célula a célula. Quando nem todas as nossas decisões, as nossas atitudes na área da vida sexual, elas são acertadas, então, dessa forma, nós mantemos as impressões das experiências infelizes que nós tivemos registradas diretamente no nosso perispírito. Isso está lá no livro Evolução entre Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Dessa forma, nós carregamos chagas espirituais que são capazes de atrair micro-organismos específicos, causando em nós as tão famosas doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. E aí, nesse livro, fala também que até mesmo as doenças infecto-contagiosas possuem componente espiritual. Dentro desse contexto, durante uma relação sexual desprotegida, o que pode acontecer? Um indivíduo que já tinha o perispírito doente, ele atrai esses micro-organismos e adoece o corpo. Ou pode acontecer também do indivíduo que possui o perispírito sadio, se infecta, atrai esses micro-organismos e perpetua essa infecção para o perispírito. O perispírito de alguns que já estão infectados pelo vírus HIV, especialmente daqueles que contraíram essa doença devido a diversos desregramentos na área da vida sexual, eles possuem os chakras com uma profunda desorganização energética, sendo os 3 chakras mais atingidos. O genésico, que é um chakra ligado à função sexual, aos órgãos de reprodução. O esplênico, que é responsável pela produção e renovação de diversas células sanguíneas, e também o chakra gástrico, que controla todo o metabolismo do trato digestivo e responde pelas emoções. A energia sexual, ela é uma grande força criadora do universo. Da mesma forma que o seu uso sem responsabilidade, ele acaba criando barreiras na nossa vida, o seu uso com responsabilidade, ele fortalece, colore e dá novos sabores à vida. Uma outra história que a gente vai contar aqui é a história da Ana Júlia.
A Ana Júlia, ela foi uma jovem que passava o tempo inteiro se preocupando apenas com a sua beleza exterior. Ela chegava a ponto de malhar todos os dias, aproximadamente 2 a 3 horas, sem parar. E aí, no auge dos seus 16 anos, ela obriga os pais a pagarem uma cirurgia plástica para redução de gordura. O médico que executou essa cirurgia, ele retira do corpo de Ana Júlia apenas 250 ml de gordura. Após 6 meses dessa cirurgia, ela ainda se olhava no espelho e, infelizmente, ela ainda se enxergava muito gorda. Então, ela toma a decisão, que naquele momento ela encontrou, de vomitar todo o alimento que ela ingeria. A Ana Júlia, ela perdeu 26 quilos dos 57 que ela possuía. O corpo dela estava completamente debilitado, porque não tinha nutriente, não tinha alimento. E após muitas idas e vindas do hospital, num dia, ela vai para o hospital e ela sofre uma parada cardíaca e desencarna. Ao desencarnar, a Ana Júlia, ela se viu num lugar horrível, sendo acusada de suicida. Ela passou ali um dobrado, viveu ali durante muitos dias, até que ela se lembrou do Pai Nosso que ela orava com sua mãe. Aí ela orou com fervor e adormeceu. Ela despertou no hospital, ainda sentindo muitas dores no estômago, ainda sentindo muitas dores na cabeça. Mas os amigos espirituais, conversando com ela, ela foi se acalmando. E aí eles explicaram para ela que ela foi vítima da bulimia. No caso, vítima, na verdade, das suas próprias escolhas. E essa doença, a bulimia, ela danificou severamente o seu perispírito. Amanhã penso na vida, hoje só quero uma saída de toda a enfermidade. Mas amanhã eu me preocupo, hoje só me preocupo de tanta futilidade. Veja bem, meu bem, a aparência não vale sem essência. A vida não é subterfúgio e felicidade efêmera não é refúgio. Então pera lá, algo de errado na minha vida. Hoje só foco na ferida, esqueço da bonança, eu tô cego pela ignorância. Deixei pra lá a tal da maturidade. Pensei que era só pra viver a tal da ansiedade. Os prazeres da carne, esquecer responsabilidades. Veja bem, meu bem, a aparência não vale sem essência. A vida não é subterfúgio e felicidade efêmera não é refúgio. Não é refúgio. Veja bem, meu bem. Hoje só quero uma saída de toda a enfermidade. Amanhã eu me preocupo. Hoje só me preocupo de tanta futilidade. Aparência não vale sem essência. A vida não é só subterfúgio. Então, pera lá, algo de errado na minha vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Caio, ele é um garoto de 13 anos de idade
E aí ele se viu simplesmente gostando do seu melhor amigo, que se chama Eduardo. O Caio estava um pouco confuso e, de certa forma, ele também se sentiu um pouco culpado, porque a vida toda ele ouviu de seus pais, sempre falando como seria deslumbrante a festa de casamento de seu único e amado filho. O Caio, embora um pouco confuso, ele estava se sentindo muito bem na presença de Eduardo. E aí, como é natural, ele começou a deixar esses sentimentos bem mais perceptíveis. Os seus pais já logo perceberam e aí começaram a ditar um monte de regras completamente fora dos ensinamentos de Jesus Cristo. Falaram para ele o erro de um jovem escolher ser gay, de como a sociedade via esses seres estranhos e de como isso destruiria os sonhos de seus pais. Chegaram a dizer a Caio coisas muito rudes, como, por exemplo, que preferiam um filho morto do que um filho gay. Dessa forma, o Eduardo já não era mais bem-vindo em sua casa. Caio, então, se isola e mergulha numa profunda depressão. Quase 2 anos depois que os seus pais começaram a perceber que ele estava gostando de um garoto, eles tentavam, de todas as formas, fazer com que o filho se relacionasse com uma garota, sendo que o Caio gostava de garotos, mais especificamente do Eduardo, né? E aí o Caio ficava olhando aquela cena e falava, gente, mas eu não gosto de garoto, eu gosto do Eduardo, eu quero ficar com o Eduardo. Mas ele não tinha como ficar com o Eduardo. E aí ele estava numa situação do seguinte, ele não tinha amigos na escola, ele não tinha apoio em lugar nenhum. Ele ia para a igreja e o padre dava razão para os pais. E as ideias começaram a atormentar a mente dele. Então, ele estava assim, se sentindo culpado por ser homossexual, por ter um amor e não poder vivê-lo, por ser a causa da infelicidade de seus pais. Ele, então, decide se jogar do 11º andar. A queda do Caio foi fatal. Só que ele se assustou quando ele viu o corpo dele no chão e ele em espírito olhando para o corpo. Como pode isso? Me matei e estou viva? A dor de Caio foi profunda quando ele avistou seus pais se aproximarem do seu corpo. Foi profunda quando ele viu Eduardo chorando de longe, desesperado, sem ter muito o que fazer, sem ao menos poder chegar perto do corpo de Caio. E a dor foi mais profunda ainda quando ele escutou a sua mãe chorando, dizendo que a culpa de Caio ter se matado foi dela, por não ter aceitado um filho gay, por não ter aceitado um filho do jeito que ele era. O Caio estava um pouco assustado, porque ele avistava espíritos sendo atraídos por aquele sangue derramado no chão. A impressão que ele tinha é que, de certa forma, eles queriam tocá-lo, pegá-lo, ou até mesmo arrastá-lo daquele lugar. A saída que ele teve foi correr para o seu apartamento. Foi o único lugar seguro que ele achou naquele momento. E ali ele ficou, dia após dia, meses após meses, anos após anos, orando todo dia, até que os amigos espirituais o resgataram e o levaram para um hospital, onde ele ia receber tratamento específico, até porque, com a queda, ele estava todo desconfigurado e também tinha danificado o organismo que dá forma ao corpo. Não temo que virá, estrelas me guiam, caminho traçado, a lua me ilumina, caminho calmo, desacelerado. Não temo como virá, eu sei, a tormenta chegou e chegará, causando reboliço no meu mar e confusão, no meu amar.
Não temo porque não caminho só. Tranquilidade e paz desatam meu nó. Guiam meus passos no sentido boreal. E percebo que o pouco é muito para minha sanidade mental. Não temo quem virá por tudo que eu já vivi e vi passar, aprendi que o mar fica revolto quando a mente prende o que o coração quer falar. Não temo porque não caminho só. Tranquilidade e paz desatam meu nó. Guiam meus passos no sentido boreal. E percebo que o pouco é muito para minha sanidade mental. A tormenta chegou, causando rebuliço no meu mar e confusão no meu amar. Tranquilidade e paz desatam meu nó. O pouco é muito para minha sanidade mental. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, principalmente todos os caios que a gente encontra por aí. O Marco Antônio começou a beber desde muito cedo. Ele, com o tempo, foi formando sua família, ele se casou, teve seus filhos, só que, infelizmente, ele nunca teve tempo nem para sua esposa e nem para os seus filhos. Ele, do escritório, ia direto para o bar e chegava em casa sempre muito tarde. No nascimento do seu primeiro filho, o Paulo, ele nem estava lá. Tentaram ligar para ele, mas ele, infelizmente, não atendeu e ninguém conseguiu localizar onde ele estava. Apenas quando ele chegou em casa que ele recebeu a notícia que seu filho havia nascido. Ele se sentiu um pouco envergonhado com a situação, mas olhou para a criança e foi até a geladeira e já abriu uma latinha para comemorar. Aos 40 anos de idade, a vida de Marco Antônio se resumia à bebida. Ele sentia assim, um vazio no peito enorme, até porque ele ainda se culpava por não ter acompanhado o nascimento do seu filho e nem dos outros dois que vieram depois. Ele sentia esse vazio e a única forma que ele encontrava para suprir esse vazio era bebendo mais. E assim ele o fazia toda vez que ele sentia isso. Aos 45 anos de idade, a cirrose se instala no seu corpo. Uma encarnação que estava programada para viver 70 anos foi vivida em apenas 52 anos. No seu desencarne, o Marco Antônio foi socorrido e foi levado por uma colônia que cuida de espíritos vinculados à dependência do álcool. Ele teve um processo assim, muito difícil, porque ele ainda estava muito ligado à matéria, né, por conta desse vício do alcoolismo. E quando ele sentia muita vontade de tomar um destilado, os amigos espirituais logo se aproximavam dele e davam água, a fim de que a mente dele entendesse isso. Ele teve uma deformação no perispírito, mais precisamente na região do fígado. No livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, intitulado Desligamento, nós vamos ver lá que um grupo de espíritos que estudavam essas questões, eles foram direcionados a um hospital de encarnados, a fim de que eles pudessem ver de perto como que ocorria esse desligamento, a desencarnação. Quando eles chegaram lá, de cara eles já avistaram um senhor que estava desencarnando.
Eles se aproximaram desse senhor, oraram por ele, e eles perceberam que muitos obsessores estavam aguardando. E, infelizmente, eles não conseguiram impedir que esses obsessores o levassem certamente para um umbral. E aí, no capítulo fala que é com a desencarnação que nós nos encontramos com os amigos e ou com os nossos inimigos que fizemos enquanto encarnados. A Isaura, que era uma das coordenadoras do grupo, ela aproveita para comentar. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Naquele hospital, o grupo presenciou diversas desencarnações. E eles notaram que os desligamentos de crianças são rápidos, porque elas não são tão apegadas à matéria como os adultos. No momento do desligamento das crianças, há sempre uma equipe de socorristas por perto, e elas são sempre levadas ao socorro. Depois do hospital, o grupo se direciona para as rodovias de maior movimento. E ali eles percebem que há pequenos postos de socorro em determinados pontos da via. E qualquer acidente que acontece, o mínimo que seja, um aparelho é acionado dentro desse posto de socorro e a equipe de socorristas espiritual vai até o acidente e eles chegam antes da equipe de socorristas material. Eles dizem que o desligamento no acidente às vezes é um pouco violento, porque o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Muitas vezes, o grupo de socorristas faz somente o desligamento sem socorrer o espírito. E eles relatam que há desligamento que são rápidos e outros que são feitos aos poucos. Isso vai depender da gravidade do acidente. Alguns desligamentos, então, podem levar algumas horas. Depois das rodovias, o grupo é levado para o cemitério, onde muitos ainda são apegados ao corpo físico. Eram muitos que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. Outros, no entanto, dormiam em pesadelo. Distâncias percorridas, chegadas e partidas, tantas idas, tantas vindas, uma vida, quantas mais? Tanto faz. Olhos fechados, nada mais. Não sei pra quê, não sei porquê. Perguntas, medos, angústias, quantas mais? Tanto faz. O tempo insiste em passar, o relógio não pode parar, ditando as marcas do agora, trazendo as lembranças de outrora. Uma brisa sopra diferente
descrente. O amor me visita de repente. Paro, penso e compreendo. Nada é fim e nem começo. É vida que segue. É oportunidade. É redenção. É reencarnação. O amor divino que toca o coração. Me renovo, me transformo, ergo os olhos, vejo a luz vibrando em meu ser. Sigo em frente um novo caminho, a renovação. Tantas idas, tantas vindas, uma vida, quantas mais? O vazio me incomoda, procuro, não sei o que. O amor me visita de repente, me renovo e me transformo, um novo caminho, a renovação. E Jesus, após contar a parábola do semeador, é questionado pelos discípulos. Por que lhes fala por parábolas? E Jesus responde: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Ao escutar uma história, ainda que ela seja criativa ou cheia de fatos reais, o certo é que as pessoas gravem com mais facilidade. E foi assim que Jesus imortalizou muitos de seus ensinamentos através de suas parábolas. Conseguiu tocar o coração das pessoas mais duras, das pessoas que o ouviam, tratando da sua realidade e do seu cotidiano. E a nossa intenção na noite de hoje é exatamente essa. Porque não bastava, não cabia nós chegar aqui e dizer, você tem que fazer isso e aquilo, se você fizer isso, pode ter isso. Porque a decisão cabe a cada um de nós. 2000 anos se passaram e os ensinamentos do Cristo ainda estão vivos, tal qual como a luz na candeia posta sobre o candeeiro, para que quando obtivermos o despertar íntimo, que possamos enxergar essa luz e, acima disso, viver a luz verdadeira do Evangelho. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, dentro do seu tempo íntimo de entendimento moral. Essa foi a nossa proposta com todas essas histórias de hoje. No mesmo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, Patrícia narra seu desencarne. Desencarnei por aneurisma cerebral, nada vi ou percebi. Para mim, foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo, era espírita, sabia o que ia acontecer e o que ia encontrar. Quem tem religião interiormente vive de acordo com o Evangelho, é esperto. O espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. Então zarpamos rumo ao grande mar, atravessando o estreito do olhar. Deixei meu velho cais, no qual eu vou chegar. Enxerga que não há linha no horizonte,
Não há incompreensível, além do que é visível, sentir o sol no mar do amar, o sal das nossas lágrimas, herdeiros da eternidade. Além da vida não há morte mais. Imortalidade. Além da vida não há morte a mais. Da imortalidade. Além da vida não há morte a mais. Tanto amar, tanto amar. Tanto mar em minha, tanto mar. Há tanto amar em minha, tanto amar. Há tanto mar em minha, tanto mar. Há tanto amar em minha, tanto amar. Estrelas como mapa, a fé como farol. Infinita esquadra, na noite rasga o véu. Estrelas como mapa, a fé como farol. Pois nada separa. Estrelas como mapa, a fé como farol. Infinita esquadra, na noite rasga o véu. Estrelas como mapa, a fé como farol. Pois nada separa a terra do céu. Tanto mar, Pois tanto nada amar, separa a terra do tanto céu. Pois tanto nada amar. separa. Há tanto mar, há tanto amar, há tanto mar, há tanto amar. No livro Nosso Lar, André Luiz diz o seguinte: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E realmente não resolve, porque o mundo nunca teve um tempo de paz, pois séculos após séculos estamos presos, viciados na matéria. Desde os primeiros registros da nossa civilização ocidental, existe um uso tempestuoso e abusivo da energia sexual. A cultura da promiscuidade já com pós-séculos. Ignorância e egoísmo, uma combinação que ergueu trilhas de incompreensão e discórdia entre os homens, sentimentos que perduram até hoje. Intolerância que queimavam pessoas na fogueira. A matéria viva nos escravos, que numa quantidade considerada ainda se encontram nas minas trabalhando em espírito. Buscas de poder, espaços de reconhecimentos que lançaram bombas, destruindo cidades, lares e, acima disso, vidas. E hoje ressignificaram as bombas. Muitas vezes elas saem com outras formas, mas com os mesmos intuitos. Continua André Luiz.
Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? O baixar do pano não cessará os nossos vícios morais, os nossos jogos de ilusão. O baixar do pano não excluirá as nossas falhas morais, porque além da vida, não há morte, há mar da imortalidade, onde nos encontraremos face a face com a nossa própria consciência. Nós concluímos, então, com uma fala do mesmo livro. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel. Que possamos, então, ter a luz do amor de Jesus para nos guiar e iluminar os nossos personagens que muitas vezes nós vivemos como Joana, como Giancarlo, como Marco Antônio. E enxergar também, com essa luz verdadeira do Evangelho, muitas Ana Júlias, muitos Caios e tantos outros personagens que estão diante dos nossos olhos e nós insistimos em fechar os olhos. Muita luz a todos e muito obrigada. Ceruti, seu áudio está mutado. Agora sim. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Maria, Lídia, o Rogério e todo o time do Grupo Dom. Primeiro, por ter aceitado esse convite. Segundo, por ter nos presenteados com essa linda palestra. A gente já tinha ouvido, tá, Maria? Fala muito bem da sua palestra. E a gente ficou muito feliz com esse estudo. E aí, a gente até gostaria, tanto para a Ceviva como para o Excel, nessa parceria, de lembrar o livro, né, que você referenciou, que você usou a maioria dos seus exemplos, o Juventude Interrompida, é um livro da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, uma linda obra, como algumas outras que a equipe de mocidade, de juventude, da infância e juventude aqui do Estado produziu. Então, quem quiser comprar, eu até olhei na hora que você estava fazendo a palestra, nas principais livrarias, nós infelizmente não temos esse livro mais, esgotou. Mas na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, só entrar no fees.org.br, vocês conseguem comprar esse livro, na própria FES, tá? E o segundo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, também é um livro que está à disposição, esse sim, no mercado de forma geral, né, nas livrarias todas vocês encontram. Então, eu sempre gosto de brincar, Maria, que a gente fica assistindo televisão, séries, novelas. Você deu duas sugestões principalmente, essas duas séries, para a gente poder ler. Tira a televisão, desliga o computador e pega o livro, né? Nesses dois livros, que a gente vai ter uma série maravilhosa, lendo um capítulo por dia. Que maravilha que a gente vai fazer. Tá? E naqueles momentos que a gente estiver precisando se harmonizar, se equilibrar, ou quando for ouvir uma música, a gente vai ouvir o Grupo Dom. Né? Não vou fazer propaganda só de vocês, os grupos, de forma geral, do Espírito Santo, grupos espíritas, que são tantos grupos lindos, tá? E parabéns a vocês, então, pelo estudo, agradecemos a vocês, agradecemos ao Rogério, que está aí por trás aí da produção, ao Hernandes, que uniu as duas casas, né? É isso aí, Hernandes está colocando aí uma propaganda para a gente, né? Então, a gente agradece muito a vocês todos, e agora só nos resta pedir a quem está nos assistindo, né, que curta no YouTube ou no Facebook essa palestra, porque quanto mais curtido tiver, mais ela é oferecida. Não é porque a gente quer aparecer, não, é porque quanto mais curtida, mais essa é ofertada a outras pessoas. Então, fica o convite para cada um poder fazer isso. Nós agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, desejando a todos uma semana maravilhosa e com a certeza de que nós vamos cada vez nos tornarmos pessoas mais fortes ouvindo essa palestra. Indique aos seus amigos para assistir, porque ela vai ficar tanto no YouTube como no Facebook, ela vai estar lá disponível. Então ajude aos seus parentes, aos seus amigos, para poder assistir também essa
palestra, então é só indicar esse lindo estudo que nós fomos presenteados hoje. Tá bom, gente? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento e vamos agradecer por esse lindo momento que nós tivemos. Pai amado, Jesus, amigo, irmão, agradecidos mais uma vez estamos agora por termos poder participar deste momento tão ímpar em nossas vidas, em nossas casas espíritas. Agradecemos imensamente, Mestre Jesus, lhe pedindo para cada um dos lares que agora esteja assistindo esse estudo, ao vivo ou posteriormente, que possa esse lar ser mais, possa receber a presença bendita dos benfeitores espirituais, que eles possam auxiliar a todos presentes, para que nós possamos sair pessoas mais fortes do que quando começamos a assistir esse estudo. Que nós possamos ter a força para vencer as dificuldades, que nós possamos, Mestre Jesus, acima de tudo, podermos sentir a Tua presença em todos os momentos da nossa caminhada. Obrigado, Mestre Jesus, fortalece o Grupo Dom, fortalece o CEVIPA, fortalece a UECEL, para que nós possamos cada vez mais trabalhar em benefício da doutrina cristã e da doutrina espírita. Obrigado, Mestre Jesus, fica conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, e mais uma vez, nossa eterna gratidão a vocês aí de Colatina, tá bom? Por nos dar esse presente. E vamos marcar para ser uma presencial logo após o retorno das atividades presenciais. Beleza. Obrigada, Ceruti. Obrigada a todo mundo. Valeu. Boa noite a todos. Um abração.